Grande desafio dos advogados, saber qual a melhor resposta a ser dada no processo. O nosso tema agora vai ser contestação. Nessa nova etapa, vamos falar da resposta do réu, mais precisamente sobre contestação. Para falarmos de contestação, é preciso trazermos em mente aquilo que outrora apresentamos quando falamos da petição inicial. Se na petição inicial nós afirmamos que cabe ao autor trazer tudo que ele alega em face do réu, a fim de dar substância à sua pretensão, é óbvio, argumentando tanto, que ao réu caberia apresentar também toda a tese de defesa em face à pretensão do autor. Tudo isso seria muito simples se nós não tivéssemos diante de nós a tarefa de, em se tratando de defesa, sabermos que o réu, ao receber a petição inicial, recebe um encargo adicional, qual seja a de impugnar a tese do autor. O artigo 336, que é considerado o principal artigo da contestação, ele nos ensina que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido apresentado pelo autor, especificando as provas que pretende produzir. O artigo 336 é a consubstancialização do princípio da concentração do processo. Mas isso em si não tem muita significância, porque é óbvio que se cabe ao autor apresentar toda a matéria que fundamenta, que justifica, que o coloca naquela posição, é óbvio que também caberia ao réu apresentar na defesa toda a tese com que ele apresenta sua resistência à pretensão autoral. Seria assim se não tivéssemos diante de nós o disposto no artigo 341. Por isso eu peço a você, meu amigo, que pegue o artigo 336 e na palavra alegar, grifa alegar e coloca mais 341. O artigo 341 do CPC, que estamos vendo aqui, ele nos coloca que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Olhe que o artigo começa que incumbe também ao réu. Incumbe também ao réu aonde? Na contestação. Então, por isso, a ligação entre os dois dispositivos legais, o artigo 336 e o artigo 341. O artigo 336 fala da robustez da tese da defesa, ao passo que o artigo 341 nos apresenta o ônus da impugnação especificada dos fatos articulados pelo autor. O artigo nos convida a uma reflexão de que, não apresentada a impugnação pontual dos fatos declinados pelo autor, teremos diante de nós a presunção de verdade dos fatos alegados pelo autor. E essa presunção de verdade, ela é afastada pelo próprio dispositivo na hipótese da letra A, do inciso 1, melhor dizendo, quando diz que não for admissível ao seu respeito a confissão. Então, se o objeto da lide versar sobre algo da qual não caiba a confissão, não teremos essa presunção. De igual sorte, também não a teremos caso o autor deixe, conforme o inciso 2, de apresentar documento que a lei exija para a substância do ato. E, por fim, o inciso 3, que diz que quando a tese autoral
ela contrastar com a defesa, a defesa considerada no seu todo. Olhe bem, chama você a atenção para o inciso 3, porque no inciso 3, o legislador, ele deixa a análise subjetiva. Ao afirmar o artigo que a alegação autoral colidindo com a defesa como um todo, isso é um exercício que o leitor terá que fazer, no caso o juiz, né, para entender se a tese do autor está ou não está colidindo com a defesa em seu conjunto. Por isso, toda aula de contestação, e nessa não será diferente, o professor sempre irá dizer: meu querido amigo e minha querida amiga, é dever do advogado, é ônus do advogado, é tarefa do advogado apresentar toda a tese, todo o conjunto de fatos e de direitos que dão lastro, que dão substância, que dão envergadura à resistência ofertada pelo réu e também a impugnação de toda a articulação autoral. E aí vem o primeiro convite que faço a você neste dia, que ao receber uma petição inicial, a primeira coisa que você que vai preparar a contestação deve fazer é pontuar os argumentos apresentados pelo autor. Ao fazer a sua primeira leitura do documento autoral, convido a você a listar em um apontamento em separado todos os pontos nodais declinados pelo autor. Esses pontos, os pontos declinados pelo autor, serão utilizados por ocasião da sua organização, da sua colocação na tese da defesa. Mas, Hélio, tudo bem, eu preciso apresentar todos os fatos, a ideia do processo civil, ela difere do processo penal na substância essencial de que cabe às partes, o autor ou o réu, na primeira vez que se manifestam nos autos, apresentarem as suas teses de forma robusta, de forma plena, de forma completa. Mas, no caso da defesa, em que momento ou em quais momentos, né, a gente vai tomar como base, como prazo, como data inicial para a contagem do prazo o prazo que é o maior dos vilões, o maior adversário, né, dos advogados? Bom, inicialmente é importante frisar para cada um e para cada uma que os prazos variam de acordo com a forma com que se operacionalizou a citação. Então, se a citação do réu ocorreu, por exemplo, pelo correio, vai ser da juntada do AR, se por oficial de justiça, pela juntada do mandado de citação cumprido. Se pela nova via eletrônica, né, da reforma de 2021 do Código de Processo Civil, do 5º dia útil, depois da confirmação do recebimento da citação. Então, está lá no artigo 231, lançado, indicado, consignado, o termo inicial para cômputo, para início de contagem do prazo para a resposta. Só que o prazo da resposta, ele pode começar da audiência de conciliação. O novo Código de Processo Civil, nós já dissemos isso aqui algumas vezes, ele privilegiou a conciliação. Ele entendeu que é a conciliação o objetivo primeiro, né, que a parte deve ter em sua mente. Por isso, o legislador decidiu que a contestação, ela deverá, nos casos em que comporta a transação, ser apresentada em um segundo momento. E o primeiro momento que a nova sistemática do processo civil estabelece é a audiência de conciliação. Então, nesse gráfico que estamos vendo aqui, que nós estamos colocando o início da primeira parte da postulação
do processo de conhecimento, nós temos a petição inicial, vocês estão vendo aqui no gráfico, a petição inicial, né? Nasce da petição inicial 3 caminhos, ou eu tenho a improcedência liminar do pedido, quando o pedido do autor conflita, se opõe, né? Por exemplo, resultado, né? Acórdão os paradigmas de julgamento de recursos julgados, resolvidos sob a forma de recursos repetitivos, né, por exemplo, ou então vencemos a questão do indeferimento da petição inicial. Então, não sendo o caso nem de improcedência liminar, nem de indeferimento da petição inicial, nós vamos para a citação. Citação é essa que se realiza, se consubstancia nos termos do artigo 246 do Código de Processo Civil, agora reformado, né, que nos apresenta a seguinte assertiva, né? A citação será feita preferencialmente pelo meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contadas da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamentado pelo CNJ. Então, nós tivemos essa modificação no meio do ano passado, 2021. Isso também força, né, que o processo eletrônico tomou por conta da pandemia. Diante desse novo contexto, sendo o caso de audiência de conciliação, nós vamos ter a audiência de conciliação, e infrutífera a conciliação, nós então temos a defesa, a resposta do réu. Ou, não sendo o caso de audiência de conciliação, vamos direto para a resposta do réu, né? O artigo 334, na sua essência do parágrafo 4º, ele diz que a audiência de conciliação, ela não será realizada em 2 hipóteses. A primeira, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, ou seja, desinteresse na realização da audiência de conciliação, e 2, quando não se admitir sobre o objeto da demanda a autocomposição. Certo? Então, são 2 caminhos. Ou temos a audiência de conciliação, ou temos a resposta direta. Se tivermos a audiência de conciliação, acolhida a conciliação, realizada a conciliação, teremos a sentença homologatória da conciliação. Não tendo a conciliação, então voltamos para a resposta do réu. Então, diante de nós se abre, se descortina um universo a ser feito, que é a contestação. Na contestação, nós vamos ter, né, de acordo com o gráfico que postamos, 3 pontos a serem declinados, consignados, lançados na petição de contestação, na peça de contestação, na peça da defesa. A primeira delas, a primeira questão a ser apresentada, nós conhecemos como preliminares. Então, na contestação, via de regra, nós temos preliminares da contestação, prejudiciais do mérito e mérito, né? Em se tratando de preliminares, né, nós vamos avaliar, enfrentar, identificar a seguinte questão. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar 1. Inexistência ou nulidade da citação. Nós sabemos que a citação é algo importante, significativo, de certa maneira, o ato processual mais importante a ser realizado no processo. O vício na citação é capaz, inclusive, de possibilitar a ação rescisória. Por isso que também encontra esse fundamento, notoriedade, importância, relevância dentro da contestação, e por isso ele é o primeiro item das preliminares. Depois nós temos a incompetência absoluta e relativa.
E aí, no campo da incompetência relativa, peço a vocês que coloquem, ver parágrafo 5º, que diz que, excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, todos os demais itens enumerados no artigo 337 podem ser conhecidos de ofício pelo juiz. Então, a incompetência relativa, ela só pode ser conhecida mediante provocação, no caso aqui do réu. 3. Incorreção no valor da causa, um assunto que nós já vimos, né? Nós vimos que pela nova dinâmica do Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa, ela pode ocorrer, a adequação do valor da causa pode ocorrer por ato de ofício do julgador ao receber a petição inicial ou por provocação do réu como preliminar da contestação. Temos também a alegação de inépcia da petição inicial, e aqui fazemos menção que você combine o artigo 337, inciso 4, com o artigo 330, parágrafo 1º do CPC. A perempção, prevista no artigo 486, parágrafo 3º do CPC, né, que nos esclarece que se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar a matéria em defesa. Isso é perempção, artigo 486, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Inciso 6, litispendência, e aí aqui fazemos menção ao parágrafo 3º do próprio artigo 337, né, quando diz que a litispendência é quando se repete a ação que está em curso, e se repetir a ação que está em curso é uma ação quando possui as mesmas partes, ou a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Temos a coisa julgada, que está prevista no parágrafo 4º do próprio artigo 337, e verifica-se a coisa julgada quando a causa for decidida e sobre ela não penda nenhum recurso. Temos ainda a conexão, fato este previsto no artigo 55, né, do Código de Processo Civil, que nos apresenta, né, o enunciado de que reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. 9, a incapacidade da parte ou defeito de representação ou ainda falta de autorização. 10, a convenção de arbitragem. Então, se as partes tiverem ajustado a convenção de arbitragem para que a causa seja resolvida pela arbitragem, é preliminar da contestação à invocação dessa questão. E aqui faço referência novamente ao parágrafo 5º, que diz que, excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício as outras matérias. Então, é a arbitragem que deve ser apresentada sob pena, né, de ela não ser mais eficaz no caso. E, por fim, e fazendo colação com a arbitragem, eu somaria o parágrafo 3º, que diz que a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implicará na aceitação na jurisdição estatal em renúncia ao juízo arbitral. Por isso que, no mesmo molde da incompetência relativa, aqui, na questão da convenção de arbitragem, a parte ré precisa invocar a arbitragem no momento da contestação como preliminar desta. Continuando, temos o inciso 11, que fala da ausência de legitimidade ou de interesse processual. E aqui, na ausência de legitimidade ou interesse processual, lembrando que o interesse processual é aquela reunião, né, da necessidade da adequação e da utilidade do provimento jurisdicional a ser emitido naquele processo. Ao falarmos de
falta, de ausência de legitimidade, devemos fazer o casamento, né, do inciso 11 com os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil. No artigo 338, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Realizada a substituição do réu, o autor será reembolsado nas despesas e pagará os honorários ao procurador do réu, excluído, que serão fixados entre 3% e 5% sobre o valor da causa, ou se ele for irrisório, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Então, o mandamento do artigo 338 é, diante da alegação do réu, como preliminar da contestação, né, de que ele não é a parte, o legitimado passivo para a causa, descortina-se, né, abre-se para o autor a possibilidade ainda de promover a substituição do réu. Mas o artigo 339, ele completa essa dissonância dizendo o seguinte: quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que ele tiver conhecimento. Então, enquanto que no artigo 338 é a alegação e o autor, parte do autor, essa substituição, no artigo 339 ele está outorgando ao réu o dever de comunicar caso ele tenha conhecimento, sob pena de, tendo conhecimento e não declinando aquele que deveria figurar como legitimado passivo naquela causa, ele vai responder pelas despesas processuais e a de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta da indicação, fazendo aqui, neste dispositivo legal, valer aquilo que outrora fizemos menção quando estudamos tutela provisória. Lá, naquele momento, nós alertamos a ideia do legislador de que, no processo, não deveríamos apenas e tão somente estabelecer ou restabelecer o status quo ante. E mais do que isso, deveríamos indenizar aquele que foi lesado pelo cumprimento da tutela provisória indevidamente concedida. Ora, de igual sorte, o artigo 339 também outorga essa tarefa, posto que, ao determinar que o réu, sabendo quem devia ser o legitimado passivo para a causa, não faz, tornando hercúlea, onerosa e até prejudicial ao autor, né, a busca de tal informação, caberia, neste contexto, neste caso, o réu que não indicou responder pelos prejuízos que a demora nessa informação eventualmente causar. Ora, meu amigo e minha amiga, o artigo 339, ele ainda diz assim: o autor, ao aceitar a indicação que vem do réu, procederá no prazo de 15 dias à alteração da petição inicial, substituindo o réu originário e respondendo ele, autor, pelas verbas do parágrafo único do artigo 338, que é a indenização das despesas que o réu teve e também os ônus da sucumbência para o patrono do réu. O artigo 339, parágrafo 2º, é que é a inovação em relação ao 338. No prazo de 15 dias, o autor poderá optar por alterar a petição inicial para incluir como litisconsorte passivo o sujeito indicado pelo réu. Olhe bem, meu amigo, aqui ele não está substituindo. A norma indenizatória
dos prejuízos, né, da pagar a multa e do reembolso, não da indenizatória, do reembolso de despesas, não cabe aqui, porque aqui o autor resolveu continuar litigando contra o réu originário e o réu indicado na defesa, na contestação. Então, não cabe reembolso das despesas do réu, nem cabe sucumbência nesta oportunidade. Nesta oportunidade, ok? Bom, por fim, o inciso 12 diz que a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E 13, a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça. Então, a impugnação, a concessão indevida da gratuidade de justiça, ela é preliminar da contestação. Ok? Minha gente querida do meu Brasil varonil, né? Dentro dessa linha, o artigo 340 também vem a nosso socorro, ainda se tratando e não adentrando ainda no núcleo principal da contestação, que são as prejudiciais ou mérito, né? O artigo 340 fala de, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação, e aqui no caso do processo físico, né, poderá ser protocolada no domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente pelo meio eletrônico. Quer dizer, se havendo uma comunicação por carta precatória, poderá se operacionalizar desta forma. A ideia do legislador é, se acolhida a alegação, que se decline a competência para o juízo indicado como competente para aquele ato, para aquela situação. Lembrando que se a incompetência for alegada antes da audiência de conciliação, essa ficará suspensa até que o novo juiz, ou até que se resolva quem seja o juiz competente para apreciar essa causa. Falávamos ainda agora que essas são questões preliminares da contestação. Mas a contestação não é só, ou não são só preliminares. A contestação é, por sua essência, a peça de resistência da pretensão autoral. E por ser a peça, por excelência, de resistência à pretensão autoral, é preciso que você, ao elaborar a Constituição, trace o novo contexto fático que endosse a tese da defesa. Ainda que, claro, você considere verdadeiros alguns dos fatos articulados pelo autor na petição inicial. Nem tudo que o autor disse pode ser mentira, pode ser até que seja fruto da realidade. O problema é que o direito, visto naquela circunstância, ele não socorre o autor. De acordo com você, ele socorrerá o réu, ok? Bom, mas Hélio, você colocou que existem as prejudiciais. E o que seriam as prejudiciais? Bom, as prejudiciais seriam questões que precisam ser enfrentadas antes do mérito, mas que influenciam na constituição do mérito. Essa é a diferença das preliminares. As preliminares do artigo 337, elas não eivam, elas não viciam o processo. Na verdade, poderíamos afirmar até que as preliminares são questões processuais, que, se vencidas, autorizarão um julgador a adentrar no mérito. Já as prejudiciais não, as prejudiciais elas envolvem o mérito e com ela muitas das vezes se confundem. Posto que elas, uma vez acolhidas ou uma vez rechaçadas, elas vão viciar a acolhida da própria pretensão. Vou dar um exemplo. Certa feita, um aluno me colocou uma situação de indenização por abandono material. Uma pessoa
que havia sido abandonada pelo pai, né? Nós já contamos esse caso quando demos a competência, né? Mas estava reclamando uma indenização porque o pai a abandonou. Estávamos diante de um caso de homonímia. Existiam várias pessoas com o mesmo nome e que não era, então, ele o pai do autor. Conhecer ou não, quer dizer, reconhecer ou não o meu cliente como pai da pessoa é matéria prejudicial. Porque se for recusada a paternidade, reconhecida a não paternidade, né? Ou seja, afastada a paternidade originária, prejudicado o pleito autoral em relação ao meu cliente, né? Então, era importante saber se estávamos sim ou não diante de um caso de homonímia e, sendo isso, teríamos, então, uma negativa da paternidade. Então, caberia ao juiz de família o enfrentamento dessa questão de forma prejudicial. Por que prejudicial? Se o juiz entendesse que o meu cliente não era, como de fato não foi, o pai daquele autor, a ação teria que ser julgada improcedente. Ou seja, não acolheríamos o pedido de indenização por abandono material. A apuração, a identificação da paternidade é uma questão prejudicial, nesse caso, dada a forma. Não que toda ação de abandono material você vai discutir a paternidade. Até porque no caso, como era aquele caso, você tinha um instrumento público de registro civil estabelecendo a paternidade. Ocorre que estávamos em homonímia, então era preciso apurar se aquela pessoa indicada como réu de fato era o pai daquele autor. Então, manifestou-se essa situação como uma questão prejudicial a adentrar no mérito. É claro que essa questão prejudicial ela pode ser externa. No caso aqui era uma prejudicial interna, quer dizer, interna por quê? Porque é dentro do mesmo processo, se vinculando diretamente àquela causa. Ou seja, o próprio juiz daquela causa poderia e deveria se manifestar sobre a paternidade para adentrar na análise da indenização. Mas pode acontecer, e em determinados casos assim ou acontece, que o juiz compreenda que estamos a depender de uma questão prejudicial externa. Vou contar um caso também. Uma pessoa viveu durante muitos anos em companhia de uma outra em união estável. Mas não fizeram nenhum documento acautelatório, nenhum registro, nada sobre essa união estável. O companheiro faleceu. Então, a companheira entrou com uma ação de reconhecimento de solução de união estável pós-mortem, ou seja, após a morte do companheiro. O companheiro havia falecido no estado civil de solteiro, sem deixar filhos e sem ascendentes. Então, e também, de acordo com a família, sem cônjuge. Então, cabia ao seu quinhão hereditário, a sua herança, o seu patrimônio hereditário, melhor dizendo, aos herdeiros colaterais, que tempestiva e oportunamente ajuizaram a ação de inventário. Ocorre que já havia em juízo, em outra comarca, uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Essa questão é prejudicial. No caso externo, porque está em outro processo autônomo, em outra vara, nesse caso especial, até em outra comarca, né? Então, a ação corria, salvo melhor juízo, no município de Italva, né? E a ação de reconhecimento de união estável está ocorrendo no município de Maricá. Então, era inclusive outra comarca, não eram nem na mesma comarca, né? Então, essa questão prejudicial do reconhecimento da união estável, que é prejudicial porque acolhida a união estável, existente a união estável, estaremos sim diante da exclusão dos herdeiros colaterais. Então, é uma questão prejudicial, né? Quer dizer, resolver se o falecido deixou ou não deixou
herdeiro na classe, né, do companheiro é fundamental, porque ela exclui os demais herdeiros colaterais, né? Então, essa exigibilidade da análise dessa questão manifesta-se em caso como uma questão prejudicial, mas estamos, nesse caso, diante de uma prejudicial externa. E aí, quando há um caso de prejudicial externa, né, quer dizer, que esteja dependendo de um outro processo, nós teremos a suspensão do processo, né, porque nós aprendemos que o processo ele se suspende quando, por exemplo, estiver pendendo, né, estiver se aguardando o enfrentamento de uma questão prejudicial externa. Isso está no artigo 313, inciso 5, letra A, do Código de Processo Civil, que diz que depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de um outro processo ainda pendente. Então, estamos, nesse caso, de uma prejudicial externa. Bom, depois de analisar a prejudicial, vamos para o mérito. E aí, no mérito, né, no enfrentamento do mérito, nós vamos alegar, por exemplo, não teve dano moral, por causa disso, houve uma causa excludente do dever de prestar a indenização, e aí, então, nós vamos para a matéria de defesa propriamente dita. Ok? Bom, esse era o papo que tínhamos que levar sobre a primeira parte, né, da defesa do réu, que é a contestação. E agora eu convido a você que nos assiste nesse vídeo que faça o trabalho, a tarefa de hoje. A tarefa de hoje será apresentar uma preliminar. Nós vamos lançar um caso e pedir que você identifique naquele caso uma preliminar e elabore a preliminar. Com vocês, uns 15 minutinhos para você elaborar essa preliminar da contestação. Olá, meu amigo. Espero que você tenha analisado essa petição que nós colocamos aí para você apresentar uma preliminar, né? Nós vamos olhar a sua resposta, que eu peço que você encaminhe na nossa tarefa, né? Mas uma questão importante nesse caso que nós apresentamos aí seria de inépcia da petição inicial, né? A forma com a qual foi apresentada a peça não se chega bem ao resultado indicado na petição. Mas outras preliminares podem ser alegadas, então nós vamos acolher outras preliminares, desde que atinentes ao tema que foi apresentado ali. Mas o objetivo da tarefa era a alegação da preliminar de inépcia da petição inicial. Obrigado por essa aula e nos encontramos no nosso próximo vídeo.